Olá, graça e paz, tudo bem com você e com sua família? Aleluia, que Deus abençoe vocês. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um e chegamos a Gênesis 45, o momento que José se dá a conhecer aos seus irmãos, o momento também que Faraó ouve falar dos irmãos de José. Amém? José era um escravo, ele falava muito da sua família, mas porém estava distante dela, né? Talvez tenha contado sua história de várias formas e de muitas vezes ao faraó, talvez aos egípcios, contando a respeito do seu passado, de como Deus o havia feito sonhar e ver que a sua família um dia iria se prostrar diante dele, porém eles estavam distantes. Agora não, agora esse passado se aproxima de José e é interessante, José vê o seu irmão Judá, que foi, vamos dizer assim, o autor de toda a estratégia para que ele fosse morto e depois vendido como escravo agora, se colocar como servo no lugar do seu irmão Benjamim. E isso realmente mexe com a estrutura de José, né? Aqui na minha Bíblia fala sobre o amor fraternal e diz: o amor aceita aqueles que falharam contra nós. A história de José é um dos primeiros relatos da natureza perdoadora que Deus espera que demonstremos em nosso relacionamento com aqueles que falharam contra nós. É um exemplo singular do amor semelhante ao de Cristo. Embora os irmãos de José o tenham vendido como escravo e enganado seu pai ao induzi-lo a pensar que José estivesse morto, quando ele se confronta com os seus irmãos no tempo da sua necessidade, o seu perdão e amor jorram do seu coração. Com uma fé sobrenatural na providência divina, ele até confessa a sua certeza de que Deus utilizou a traição de seus irmãos contra ele como um meio para libertar a sua família durante o período de fome. Só é observar o versículo 7. Amém? Ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida, por grande livramento. Amém? Então, para José estava mais importante Deus, estava mais importante o propósito de Deus, estava mais importante a providência soberana de Deus do que até mesmo seus sofrimentos. Nós vemos esses exemplos com relação a Paulo, com relação a Jó, com relação a muitos autores da Bíblia. O próprio Jesus confiou, né? E se entregou completamente a Deus. Amém? É algo que eu e você precisamos, após o novo nascimento, entender e confiarmos inteiramente em Deus. Amém? O perdão de José em relação aos pecados dos seus irmãos é tão completo que ele beija todos eles e chora de alegria quando se acha unido com eles de novo. O perdão fraternal é a expressão altruísta e é concedida de forma que ajude a quem o recebe. Você pode ver que José aqui, ele vai se revelar para os irmãos, ele manda todos os egípcios saírem, né? Diz, então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com eles, bradou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Por quê? Porque roupa suja se lava em casa, amém? Os problemas da família devem ser resolvidos na família. Às vezes eu vejo, né, casais que levam problemas, vamos dizer assim, para todos os lugares, menos para a solução do problema no meio familiar. Às vezes nós vemos igreja que os problemas saem das quatro paredes e vão para muitos lugares e a própria igreja como família não tem condição de resolver. As pessoas acabam contando para os de fora e infelizmente não conta para os de dentro. José manda sair a todos, amém? E diz que aqui ele está cheio de emoção, ele começa a levantar a sua voz, é um choro realmente que vem do seu íntimo, é um choro também libertador, amém? Os irmãos ficam atônitos, apreensivos, né? Os irmãos ficam agoniados e José vai dizer no versículo 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz ele,
Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás no melhor da terra de Gozém e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo quantos tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vede por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou com eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Olha que coisa interessante. Além disso, o faraó vai também ouvir falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. Isto foi agradável a Faraó e seus oficiais. Amém? Deus também deu favor a Faraó junto aos irmãos de José. José tinha sido ofendido, mas ele havia perdoado. Faraó poderia não ter aceitado os irmãos de José, mas por causa da graça, ele vai aceitar não somente os irmãos, mas o pai, toda a família, e vai colocar a família de José no melhor do Egito, no delta do Nilo, na terra de Gozém. Amém? Então, é interessante nós vermos aqui o que José vai fazer. Ele vai mandar uma comitiva juntamente com os irmãos. Agora os irmãos não vão somente nos lombos dos cavalos, amém? Dos animais. Não, eles vão nas carruagens egípcias, amém? Os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu os carros, versículo 21, conforme o mandato de Faraó. Também lhe deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho, porque quem perdoa, irmãos, fica livre. Mas às vezes quem é perdoado ainda fica remoendo. E nós vamos ver na história que esses irmãos de José vão ficar remoendo. A culpa realmente é algo que muitas vezes drena, né? A nossa estabilidade, a nossa justiça, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé. Então não seja consumido pela culpa. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1. E nós precisamos aprender a viver sem culpa e também sem culpar os outros. Porque às vezes a gente não culpa a gente, para a gente é muito bom, mas para os outros nós somos muitos algozes, amém? Muito, vamos dizer assim, severos e duros no juízo. E é importante nós vivermos sem culpa, vivermos sem contendas, amém? Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã. A Jacó, seu pai, lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como se palpitar. Eita, o homem teve um ataque cardíaco, olha, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse: disse-lhes Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Que história fascinante, que história tremenda, amém? Reviveu o espírito, aleluia, glória a Deus, aleluia. O coração lhe ficou como sem palpitar. Ele quase morreu, irmãos, do susto que teve. Mas ele viu como Deus é fiel. Como Deus é fiel. Todo aquele tempo, aproximadamente 20 anos, né? Pensando que o filho estava morto. E Deus estava cuidando do seu filho. Pensando que o filho havia se perdido. E os sonhos de Deus com ele. Mas Deus não.
continuava trabalhando. Sabia que Deus trabalha em favor daqueles que o amam? Sabia que Deus trabalha em favor daqueles que o servem? Ame a Deus, sirva a Deus e você vai ver que quando você pensa que as coisas estão perdidas, aí é que está começando o trabalhar de Deus na sua vida. Amém? Amanhã nós damos continuidade. Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te dê um dia abençoado e que você receba da graça e do favor de Deus. Até amanhã.